Hoje nós vamos falar sobre o uso da força, tá? O uso da força que nós pais equivocadamente usamos. Usamos com agressividade, usamos para conseguir o que queremos, usamos para manipular a criança, usamos para conseguir que a criança faça o que a gente quer que ela faça. E a comunicação não violenta já nos contou sobre a gente usar poder com a criança e não sobre a criança. Né? Sobre não fazer, manipular a criança para que ela faça o que nós queremos, mas a gente precisa entender de necessidades, a minha e as da criança. É uma questão de respeito mútuo, de aprendizado mútuo. Eu aprendo com meu filho, ele aprende comigo. E assim a gente vai construindo uma relação muito mais amorosa, respeitosa, responsável, ok? E hoje nós vamos dar continuidade disso, falando sobre a força. E eu começo com um texto de Marshall Rosenberg que fala o seguinte: considerei muito importante transmitir àqueles pais e mães o conceito do uso protetivo de força e conseguir que vissem a diferença entre o uso de força para proteger e o uso de força para punir. Então ele está dizendo assim, a força nem é a força somente física. Às vezes a gente segura o filho que está atravessando uma rua, às vezes a gente puxa uma criança que ia relar alguma coisa quente. Ele está dizendo também o uso de força, aquela força de coerção que a gente pode exercer sobre a criança, mas é uma coerção pensada, uma coerção protetiva, né? É até estranho a gente usar a palavra coerção e proteção ao mesmo tempo, mas é mais ou menos isso que ele está explicando aqui. Eu vou continuar para vocês entenderem. As condições que pedem o uso da força seriam aquelas em que não há tempo para conversar e o comportamento da criança pode levar ao prejuízo da sua própria integridade ou a de outros, ou quando a pessoa não está disposta a falar. Eu já expliquei sobre isso de uma outra forma, tá? Mas ele conta um exemplo aqui que eu achei bem bacana também. Mas é quando basicamente a gente não tem tempo para conversar, a gente não consegue olhar olho no olho, explicar a situação, fazer a criança refletir, mas a gente precisa agir rápido. E aí, se a gente precisa agir rápido, a gente deve usar o uso da força de uma forma protetiva com a criança, ok? Então, por exemplo, agora é preciso ver a diferença entre uso protetivo e uso punitivo de força. Esses dois modos de usar a força diferem em vários pontos. Um deles é a maneira de pensar da pessoa que usa a força. Então, o que eu tô pensando, qual é a minha intenção para querer usar a força nesse momento? Essa aí, né, é a grande questão, é o ponto-chave da diferença entre usar a força de forma protetiva ou não, tá? De forma punitiva. E aí ele vem e fala assim: no uso punitivo de força, quem a utiliza formou um julgamento moralista sobre a outra pessoa, um julgamento que imputa àquela pessoa algum erro que merece punição. No julgamento moralista, eles falam sobre certo e errado, bem ou mal, né? O julgamento moral mesmo da situação. Acho que é certo, acho que é errado, acho que é inocente, acho que é culpado, né? E aí a pessoa que usa a força punitiva com o pensamento moralista vai fazer porque a criança merece uma punição. Vai fazer porque ela errou e ela merece sofrer por ter errado. E ele continua: a pessoa merece, acabei de falar, a pessoa merece sofrer pelo que fez. Essa é a ideia central da punição. Disso deriva a noção de que os seres humanos são fundamentalmente criaturas pecaminosas e más, e que o processo corretivo lhes fará arrepender-se. Seria preciso fazê-los ver quão horríveis são por terem feito o que fizeram, e o modo de levá-los ao arrependimento é aplicando algum castigo que os faça sofrer. Por vezes é um castigo físico, como uma surra, ou psicológico, quando tentamos fazer com que se odeiem, se sintam culpados ou envergonhados. É a mesma lógica da prisão no nosso país, no mundo, né? Se discute tanto a questão da prisão para crianças, né, para adolescentes, na verdade, porque o que deve ser feito com uma criança que comete um crime? Deve ser punida, deve ser encaminhada para uma ressocialização. Tem uns que defendem que a criança deve ser punida indo para a cadeia, tem outros que defendem que não. Então, assim, eu não concordo, né? Eu não concordo que leve um adolescente criminoso, né, uma criança, vamos dizer assim, para a cadeia, desde que no país tenha um sistema de ressocialização, de terapêutico, né, para esse adolescente que seja eficaz.
né? Por quê? Porque ele precisa de direcionamento e não de punição. Se a gente encaminha um adolescente que roubou, por exemplo, né, que matou alguém para cadeia, e esse adolescente, talvez ele tenha feito o primeiro crime dele, ele tenha feito talvez o segundo crime dele, e ele vá, é um assunto bem complexo, e ele vá para cadeia, o que ele encontra na cadeia? O quanto a necessidade dele vai ser acolhida e direcionada, o quanto ele vai sair de lá menor, porque ele ficou dentro da cadeia, ou quanto ele sai de lá pior ainda, porque só está se envolvendo com mais bandidos. Quem é que trabalha a mentalidade dessa pessoa dentro da cadeia para que quando ela saia dessa cadeia, ela seja uma pessoa diferente? Quantos bandidos a gente vê que sai da cadeia e volta, sai da cadeia e volta, sai da cadeia e volta? Por quê? Porque a punição ela não ensina nada a longo prazo. Ela tira um criminoso da sociedade para ele parar de fazer crimes aqui, mas lá dentro ela tá piorando a situação. É que nem colocar uma criança de castigo. Se eu boto uma criança de castigo achando que ela tá refletindo sobre o comportamento negativo dela, dependendo do temperamento dela, ou ela vai sentar ali naquele cantinho e vai ficar com raiva de estar ali, injusto, né? Tô sentindo isso injusto, não queria estar aqui. Minha mãe vai ver a hora que eu sair daqui. Ou ela vai interiorizar dor, né? Eu sou um péssimo filho, eu não faço nada certo, tudo na minha vida é chato, eu fico nesse canto chato, eu quero morrer, né? Ou essa criança vai nem lembrar que ela tá ali, por que ela tá ali, ela vai ficar pensando o que ela pode fazer depois, ela vai ver um passarinho voando, ela olha uma formiguinha andando no chão, ela já não tá mais nem pensando por que ela tá sentada ali. Então, a coerção, a punição, né, a força utilizada dessa forma, ela não está ensinando nada a longo prazo. É isso que ele está dizendo aqui, né? E isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer sobre tudo, né? Inclusive sobre a prisão, né? A forma como a gente trata hoje os erros aqui. Claro, nós estamos falando de uma sociedade, não tem como atender todo mundo, muita gente, a maioria somos crianças totalmente feridas e cometemos erros lá na frente por conta disso, né? Então, às vezes, é preciso criar meios padronizados, né, de tratamento de erros e punições para um bem social, pelo bem da comunidade. Então, não vou entrar nesse mérito, mas é por isso que existe agora tanto, né, a justiça que tenta resolver as coisas num acordo, a justiça restaurativa que chamam agora. O que é essa justiça restaurativa? É a tentativa de restaurar o indivíduo, de tentar fazê-lo entender os seus erros, pelos seus problemas, de fazê-lo ter autorresponsabilidade e decidir ser alguém diferente. Porque muitos psicólogos, pedagogos, entre outras pessoas, outros profissionais estão entendendo a necessidade disso e estão atuando em cima disso. Então é a mesma lógica dentro da nossa casa. Tá? Se a justiça já entendeu que tudo bem, temos uma grande massa, não tem como atender todo mundo da forma como deveria, mas vamos atuar em grupos pequenos, uma justiça restaurativa, porque isso é o que resolve a sociedade, por que ainda pais acreditam que a coerção, a punição, o castigo, a ofensa, a agressão é o que deve ser usado para educar? Se a própria justiça está entendendo que não é. Se os próprios órgãos, a OAB, entre outros órgãos judiciais, estão entendendo que precisa ter um acolhimento, um redirecionamento. Existem algumas cidades que até a constelação familiar tem entrado dentro da justiça restaurativa, tá? Por quê? Porque estão trabalhando crianças interiores de pessoas criminosas. Então, gente, tá dentro hoje da nossa sociedade punitiva, dentro da cadeia, né? Dentro da justiça. Tá entrando isso e deveria já estar instaurado dentro da nossa família. Já devia estar mais do que validado dentro das famílias brasileiras e do mundo todo, porque é isso que transforma as pessoas. Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Estão começando a cair ficha e ver que vou parar de castigar meu filho, melhor eu deixar, melhor eu tentar outra coisa, tá? Se você quer pensar a longo prazo, o benefício e o malefício disso, a hora é agora, tá bom? E ele continua assim: a maneira de pensar que leva ao uso protetivo de força é radicalmente diferente. Não há pensamentos de que a outra pessoa é má ou merece punição. Então não tem isso. Quando eu penso numa força protetiva, a minha intenção não é punir, não é fazer sofrer, ok? Não quero causar dor na outra pessoa, quero proteger a outra pessoa. Nossa consciência está totalmente focada em nossas necessidades. Estamos atentos para as necessidades que estão em risco, mas de maneira alguma imputamos maldade ou erro à criança, ok?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes eu vou na casa de um casal de amigos e eu vejo que o Davi fica muito agitado, né? Ele fica agitado e ele começa normalmente quando tá com sono. Tá com sono, ele começa a ficar chatinho, começa a bater nas crianças que estão ali, começa a criar briga, e aí uma chora, o outro chora, ele chora. Aí a criança tá brincando com o brinquedo, ele vai lá e joga o brinquedo, o outro sai correndo. Eu vejo que a necessidade dele é assim, eu tô cansado mas eu não quero dormir, eu não quero perder o que tá acontecendo aqui, mas aí eu não sei lidar com esse sentimento também de mim, de cansaço, então eu vou começar a azucrinar as pessoas aqui pra ver se eu consigo me animar, pra ver se eu consigo sair desse estado de, ai, tô com sono, entendeu? Eu percebo que é isso que ele faz, mas começa a criar um atrito lá, as crianças não gostam, os pais também não gostam. O que eu faço? Normalmente quando isso acontece, eu pego ele no colo e falo pra ele, filho, a mamãe vai colocar você sentadinho aqui nesse sofá. Eu quero que você fique aqui e você vai sair daqui só depois que você se acalmar, tá? E aí você me avisa. Assim que você se sentir melhor, você me avisa. E eu coloco ele sentado ali. Às vezes ele fala, eu não quero. Eu falo, eu sei que você não quer. Então, quando ele não quer, eu falo, então eu fico sentada aqui com você. A gente não vai conversar, você vai só respirar até se sentir melhor. Claro que ele não fica igual um Buda sentado respirando. Ele vira pirueta, ele vira pra lá, ele olha pra mim, ele dá risada, ele faz umas carinhas assim. Mas ele tá trabalhando o jogo do silêncio, ele tá trabalhando tentar encontrar as emoções. Às vezes ele deita um pouquinho, daí ele percebe que ele tá cansado, daí ele fala, tô cansado. Daí eu falo, quer ir embora dele? Não, só mais um pouquinho, entendeu? Às vezes ele nem pede, às vezes eu faço isso, ele já fala, tá bom. Ele fica ali no sofá e quando ele se sente melhor, ele fala, mãe, tô mais calmo. Daí eu falo, então pode sair. E aí ele sai. E é completamente diferente a gente fazer isso, falar assim, ó, agora você vai sentar aqui, que você tá de castigo, porque olha o que você fez com a criança, olha que você tá puxando o cabelo do outro, tá pegando o brinquedo dos outros, tá criando atrito, então agora você vai ficar sentado aí, só vai sair daí quando eu mandar. Isso é um método punitivo de uso de força. Agora, eu estava protegendo ele, porque eu sei, né, que as crianças iam começar a rotular, os adultos iam começar a rotular, e estava protegendo também as outras crianças, porque ele se torna agressivo, começa a querer bater, começa a querer arrancar o brinquedo da mão dos outros. Então, pelo bem de todo mundo que tá ali, inclusive o dele, eu coloco ele sentadinho ali no sofá e ali ele fica. E quando ele se sente melhor, ele sai. Normalmente funciona. Daí eu percebo que quando eu preciso voltar ele pro sofá de novo, é porque já tá na hora de ir embora. Já tá na hora. Tá tendo que voltar de novo pro sofá, então ele não tem condições dele controlar mais tudo aquilo que tá acontecendo com ele. E aí a gente pega as nossas coisas e fala, ó, vamos pra casa, todo mundo cansado e a gente vai embora. Entendeu? É mais ou menos isso. Então não é o que a gente faz com as crianças, é como a gente faz e o que tá aqui dentro. Por que você quer fazer? Porque você quer que sua criança sofra pelo que ela tá fazendo? Porque você quer que ela entenda na dor que o que ela fez foi errado? Ou porque você entende que aquilo vai acalmar, que aquilo vai proteger, que aquilo vai direcionar o comportamento? Ok? Depois eu vou ler as perguntas, tá, gente? E aí, continua aqui. Tal mentalidade está muito relacionada à segunda diferença, a intenção, que eu acabei de falar pra vocês. No uso punitivo de força, a intenção é criar dor e sofrimento na outra pessoa, fazê-la lamentar de ter feito o que fez. Você vai se arrepender de ter feito isso. É o pensamento que está na nossa mente como pai e como mãe. No uso protetivo de força, a intenção é apenas proteger a criança, a situação, o ambiente. Protegemos nossas necessidades, em seguida nos comunicaremos de modo a educar a criança, a educar a pessoa. Mas no momento pode ser preciso usar de força para oferecer proteção. E por que eu uso de força? Porque o Davi tá tão eufórico, ele tá tão agitado e ele tá com sono, e uma criança com raiva, chateada, ou com sono, com fome, ela não racionaliza. Então não adianta eu sentar e falar, o que tá acontecendo? Porque eu já sei o que tá acontecendo, eu já sei que é sono. Então não adianta eu falar isso, ela não vai querer conversar. E naquele momento, com um monte de criança correndo pra lá e pra cá, mais os adultos conversando, então não adianta eu sentar e conversar com ele. Então por isso que eu uso dessa ferramenta de educação e normalmente funciona, ok? Aí tem uma pergunta assim, fazemos isso, né, de modo consciente ou inconsciente? Eu acredito que antes de estudar para educar, antes de entender sobre parentalidade consciente, a gente faz isso de modo inconsciente, ou melhor, um modo cultural de se educar. Eu faço isso como um hábito, porque todos fazemos isso. Pelo menos todos à minha volta fazem isso. Então é o que é normal.
Quando eu entendo que o castigo ele não funciona, que a punição ela só interrompe um mau comportamento, mas não ensina nada a longo prazo, e eu ainda decido fazer isso, eu já estou fazendo de forma consciente. Talvez porque eu não sei como agir diferente, talvez porque eu não tô afim de fazer diferente naquele momento, e eu só quero resolver aquele atrito, eu não quero ensinar nada, porque eu não sei nem como ensinar. Mas eu escolho fazer mesmo assim, é consciente. Agora, quando eu não estudo, eu acabo fazendo por cultura, certo? E ele conta agora um exemplo. Ele estava numa calçada com os filhos, uma rua muito movimentada, né? E as crianças estavam brincando ali. E aí ele pegou e deu um aviso para as crianças dele, os filhos dele. E ele falou assim, ó, se eu os vir indo para a rua, vou colocá-los no quintal, onde não há perigo de serem atropelados. Então ele estava dizendo assim, ó, vocês podem brincar aqui, mas na rua não. Então se eu vir indo para a rua, né, algum de vocês, eu vou colocá-los no quintal, onde lá não tem perigo de vocês serem atropelados. Vocês entenderam? Basicamente assim. Um tempinho depois de dizer isso, um deles se esqueceu, óbvio, e começou a correr para a rua. Eu o peguei no colo, levei até o quintal e coloquei lá. Não como castigo, pois havia muita coisa para fazer no quintal. Tínhamos balanços e escorregador. Eu não estava tentando fazê-lo sofrer. Só queria controlar o ambiente para atender a minha necessidade de segurança. Eu estava com medo dele se sentir, dele se ferir, dele ser atropelado. Então eu estava cuidando da necessidade minha de segurança, minha como pai, de proteger o meu filho. Muitos pais dizem, mas será que a criança não verá isso como uma punição? Porque afinal você tirou dali e colocou lá. Olha que interessante que ele coloca aqui. Bem, se isso foi feito como punição no passado, se a criança teve muitas experiências com pessoas punitivas, sim, talvez ela veja isso como uma punição. Mas o principal é que nós, os pais, estejamos conscientes da diferença e quando usarmos de força, estejamos certos de que é para proteger e não para punir. É o que eu falo para as mães que me procuram. Quando a criança ela vem de um ambiente punitivo, agressivo, autoritário, quando você usa algumas ferramentas, ela ainda pode interpretar aquilo como castigo, né? E talvez não funcione da forma como você gostaria, ela não aprenda habilidade de vida. Então vai depender de você como conduzir isso, né? O diálogo vai ter que ser mais extenso, você vai dedicar mais tempo para conversar com a sua criança, porque precisa ressignificar crenças, precisa moldar os aprendizados para uma nova comunicação, um novo desejo, uma nova intenção. E a criança ela muda rápido, ela entende isso rápido. Então a gente também tem que saber o tom de voz que a gente usa, a expressão corporal que a gente usa, e se usamos tudo do jeito certo, mas a criança ainda entende como castigo, a gente precisa conversar com ela, tá? Conversar. O Pedro tava numa escola uma época e lá tinha a questão do cantinho do pensamento, não, o cantinho da calma, né? De respirar, de entender, de sentar, de buscar equilíbrio, senta para se acalmar. Só que ele via outras crianças junto ali dele, né? E que acabava dizendo assim, você tá de castigo, quando sentava ali. E ele começou um dia, ele perguntou assim pra mim, mãe, o que é castigo? E eu falei assim, castigo é um jeito, né, de educar a criança, que a mamãe não acha que é certo, mas que muitos pais acreditam que funciona, que é privar a criança de fazer o que ela deseja, deixando que ela fique ali sentada num lugar ou trancada num quarto, para que ela sofra por ter feito algo de errado. E ele ficou pensando, e eu falei, por que você tá me perguntando isso? Ele falou assim, porque a professora tem me deixado de castigo. E aí eu falei, ué, mas sua escola não tem castigo. Sua escola é outra linha. Falei, o que tá acontecendo? E aí fui lá na escola conversar. Um dia perguntei, falei, ó, o que tá acontecendo? O Pedrinho disse que tem que ficar de castigo, né? E aí a professora falou pra mim, não, mas castigo, ele usou esse termo. Eu falei, usou esse termo. E ela falou assim, não, mas aqui a gente deixa eles quando eles estão muito agitados, né? Quando eles estão, às vezes, um agredindo o outro, brigando na hora do parque ali. A gente pede para eles sentarem nesse tronco de árvore aqui para se acalmar. E eles respiram fundo, tomam água. Quando se sentem melhor, eles voltam a brincar. Mas daí ele deve estar interpretando isso como castigo. Entende? Porque talvez outras crianças que estavam naquela escola tenham sido castigadas, tendo que ficar sentada no cantinho do pensamento, tendo que ficar ali pensando no que fizeram. Muitos pais falam, né? Vai ficar no cantinho do pensamento pensando no que fez. E aí começaram a apontar o dedo, tirando sarro dele tá ali sofrendo. E aí ele começou, então tô de castigo.
E aí, o que a gente fez? Eu conversei com ele sobre o que era um castigo, o que não era, né? Sobre a intenção da escola quando ele senta ali. É a mesma que a mamãe faz quando você tá muito agitado, que eu falo com você, ó, vamos sentar aqui, vamos respirar. A diferença é que o professor tem vários outros alunos, então ele não tem como sentar com você para respirar com você. Por isso que ele pede para você ficar ali sozinho, né? Porque ele tá cuidando dos outros. A professora também conversou com ele e ele entendeu, falou, entendi. Comecei a mostrar para ele outros tipos de castigo, é quando a criança não pode descer para brincar, não pode jogar videogame, não pode fazer as coisas porque está de castigo, está sendo privada de fazer o que deseja, mesmo depois que já se acalmou, mesmo depois que já conversou, ainda assim continua de castigo. E aí ele entendeu a diferença entre um e outro. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Pra gente perceber, né, que às vezes a gente até não imputa algum tipo de educação dessa forma. Mas como a sociedade tem isso, a criança pode começar a pegar nas entrelinhas das conversas de outras pessoas. E aí cabe a nós sentar, conversar, direcionar, explicar a diferença de um e de outro, para que quando a gente precise usar o recurso da força protetiva, ela realmente funcione. Para que a criança se sinta protegida e não punida pelo que ela fez, para que a criança entenda a consequência das escolhas dela. Não era para ir na rua, mas você foi, colocou a sua vida em risco e eu preciso proteger a sua vida, então agora você brinca aqui porque aqui é mais seguro. E a criança conseguir entender que da próxima vez é melhor eu não ir para a rua, porque é perigoso e eu posso ser privada de continuar brincando ali pela minha segurança. Então, da próxima vez eu vou brincar na calçada porque é mais seguro e eu posso usufruir dos dois lugares ao mesmo tempo. Ela tenha condições de interpretar dessa forma, desde que você não fala assim, ó, agora você merece sofrer porque eu falei pra não ir pra rua e você foi, então agora você tá de castigo e vai ficar sentado aí. O que ela aprende quando ela tá de castigo, certo? Tá entendendo, gente? Tá fazendo sentido? Escreve aí pra mim, que vocês estão bem caladinhas hoje. Escreve aí pra mim se vocês estão conseguindo entender, se tá caindo ficha, se tá sendo válido hoje o estudo, tá bom? Porque é um grande estudo. E ele continua assim: o propósito do uso protetivo de força é ver a diferença entre controlar a criança e controlar o ambiente. Ao punir, estamos tentando controlar a criança, fazendo com que ela se sinta mal pelo que ela fez, a fim de suscitar dentro dela vergonha, culpa ou medo. Olha como a gente é maldoso. Não é? Gente, o serzinho que a gente mais ama na vida. Aqueles que a gente daria a vida por eles. Que a gente mata e morre por eles. E o que a gente faz quando a gente pune, quando a gente castiga? A gente faz com que eles se sintam mal porque eles fizeram. A fim de suscitar dentro deles, ou seja, a gente coloca dentro deles vergonha. Até engasgo. Desculpa, gente, mas olha o jeito que tá minha voz. A fim de colocar dentro deles vergonha, culpa ou medo. São nossos filhos. Como é que eu quero que meu filho se sinta envergonhado, culpado, com medo de mim? Eu sou a mãe deles. Eu sou aqueles em que eles deveriam se sentir mais seguros perto de mim. E eu tô colocando todo esse sentimento dentro da minha criança, porque a cultura diz que eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho outro meio de fazer. Eu posso, eu só tenho que querer. E se eu quiser, eu tenho que estudar. E se eu estudar, eu vou atingir o que eu preciso. Certo? Certo? É bom a gente sofrer pelo que a gente faz. É bom o adulto sentir dor pelo que ele faz, porque o adulto tem condições de racionalizar. A criança não. Mas nós temos. E se a gente interiorizar a dor pelo que a gente está fazendo, nosso cérebro vai buscar um outro caminho. E se a gente está estudando, a gente encontra outro caminho. Por isso que é para você se sentir arrependida mesmo. Não queria mais, não vou mais fazer isso. Nossa, faz sentido e eu não quero mais fazer isso. Eu tô envergonhada de ter feito isso com meu filho ontem, semana passada. E aí você sente a dor de ter feito o que você fez, porque fichas estão caindo hoje, para que você encontre outra forma de educação, porque você tá estudando para isso, teu cérebro vai achar. Porque se você não tá estudando para isso, ele não vai achar. E se ele não achar, você vai fazer de novo. Certo, gente? No uso protetivo de força, nossa intenção não é controlar a criança, é controlar o ambiente. Então, a gente precisa entender isso, que controlando o ambiente, a gente protege a situação, protege a criança. O objetivo é proteger nossas necessidades, até que haja tempo de fazer o que realmente é necessário. É mais ou menos como colocar tela nas janelas para nos protegermos dos mosquitos.
É um uso protetivo de força. Controlamos o ambiente para evitar que coisas desagradáveis aconteçam. Então, quando é que a gente usa meios protetivos e usa força para isso? Quando a gente não consegue educar de uma outra forma, mas a nossa intenção não é fazer a criança sofrer, é fazer a criança se sentir protegida, é proteger as nossas necessidades enquanto pai, enquanto mãe. Ok? Ok, pessoal? Nós estamos encerrando, amanhã é o último capítulo, é a última dose do nosso livro, a gente termina de estudar ele, Criar Filhos Compassivamente, que é uma linguagem da comunicação não violenta do escritor Marshall Rosenberg, ok? E tá sendo muito gostoso dividir isso com vocês. Eu adoro fazer estudo de livros aqui nas lives. Pretendo fazer muito mais isso ano que vem. E espero que esteja sendo também muito produtivo para vocês, enquanto pais, enquanto mães, tá bom? E tem algumas perguntas que eu vou ler agora, antes de encerrar. Amiga, hoje à tarde tem a manifestação no grupo de Mães em Ação. Lembra o pessoal, vamos ser a voz dos nossos pequenos. É verdade, gente. Hoje tem uma manifestação aqui em Londrina, lá na frente da prefeitura, se eu não me engano. Eu queria ir, mas eu não vou poder porque eu tenho uma cliente atrás da outra hoje à tarde. Eu vou conversar com as mães se pode ou não liberar, porque elas tinham pedido pra mim não soltar nas redes sociais, porque elas não querem criar tumulto lá na frente, elas querem fazer uma manifestação pacífica. Mas se elas quiserem que eu compartilhe, pode deixar que com certeza eu vou compartilhar, tá bom? A voz é porque está trabalhando muito, né? A Andréia dizendo, pode ser, mas eu acho que é falta de água. Como tem trabalhado muito, a gente esquece, né? Eu esqueço de beber água o tempo todo. Um atrás do outro, gente. Senta uma, levanta, já fala oi, passa álcool em gel, já senta o outro. É aquela correria. Então, toma menos água e a voz fica cansada mesmo, né? Mas logo eu já tiro férias. Faz super sentido, muito bem, todo mundo concordando aqui, gostando. E quando fizemos um acordo de que se brigarem entre eles, batendo um no outro, irão cada um pro seu quarto brincar sozinhos. Depende, Vânia, depende muito se esse acordo eles entenderam como uma consequência lógica que vai atender a necessidade de ambos ou como um castigo. Então, assim, eu sou muito mais a favor de quando estiverem brigando, a gente sentar um em cada canto e dizer, ó, assim que vocês se acertarem, vocês podem voltar a brincar. Ou sentar com eles como mediador e dizer qual é a solução disso. Vocês estão querendo ficar um pouco sozinhos? O que vocês acham de cada um brincar no seu quarto? Sabendo que não vai durar muito tempo. Eles podem brincar cada um no seu próprio quarto 5 minutos, 10 minutos no máximo. Logo eles já estarão juntos de novo, porque os irmãos eles se amam, mas eles brigam por território, eles brigam porque eles estão tentando defender necessidades e ainda não conseguem se comunicar da forma correta e acabam discutindo. Então, se eles forem cada um pro seu quarto e logo estiverem junto brincando, não pensem de uma forma punitiva. Não, vocês não vão mais ficar juntos, porque vocês não param de brigar. Eles querem estar juntos, então afastá-los, eles querendo estar, é um meio punitivo. E aí você não está ensinando sobre empatia, sobre amizade, sobre conexão entre os irmãos. Você está punindo eles pelo problema que eles não sabem resolver, porque eles não sabem. Se eles soubessem, não estaria acontecendo, se repetindo. Gabi, uma criança com 11 anos, devemos usar essa ferramenta também para todas? Para todas as crianças de até 12 anos, a gente deve usar essa ferramenta. Às vezes a gente não consegue usar conversa, diálogo, reflexão. Então precisamos usar a força como meio protetivo, não como punição. Ok? Fizemos isso de modo consciente ou não, já respondi. Meu filho tem 3 anos e meio, estava fazendo tudo errado. Sempre grito, me estresso. Bruna, está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no dia certo. Continue estudando para educar, que isso vai mudar. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa, tá? E vai acalentar o coração de vocês. Gente, é isso. Espero que tenha sido muito válido, ok? Para que vocês consigam mesmo evoluir aí, enquanto pais, enquanto mães, através das nossas lives, todos os dias, 7h45. E amanhã a gente se vê pra gente encerrar esse livro, o estudo, e também dizer tchau. Tchau pro final do ano, tchau para as lives, que a gente só retorna o ano que vem. E, enfim, se vê pela última vez, pelo menos aqui nas Conexões da Manhã, tá bom? Um beijo, muito conectada aí pra vocês, uma ótima quarta-feira e a gente se encontra nos stories, no feed e amanhã de novo. Beijo!